Senhores, então nós estamos aqui com o Bitcoin em cunha ascendente não, em canal de alta, tá? Canal de alta. Hoje testando a metade do canal, então toques anteriores, em topos anteriores, com continuação do que? De alta, tá? Hoje, para quem é iniciante, as pessoas vão tentar vender achando que o mercado vai despencar a qualquer momento. Essa é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, tá? Por que, que é uma meia-verdade? Porque nós continuamos com uma tendência de alta, sim. Se você pegar o gráfico semanal aqui, o preço do Bitcoin, no semanal, ele continua subindo, continua entregando mais alta, continua com padrão de continuidade de alta no semanal, então não tem topo, tá? No semanal ainda não tem topo. E eu entendo que não vai ter topo ainda esta semana, tá? Mas o que eu acredito que vai acontecer, tá? Me baseando numa projeção do que geralmente acontece com movimentação de manipulação no mercado. Percebam que na mesma velocidade que o Bitcoin caiu na segunda e na terça-feira e todo mundo se cagou nas calças, inclusive Joe, nós tivemos uma alta hoje que recuperou toda a queda como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, se alguém entrou em coma por 2 dias, por 48 horas, no domingo, e acordou agora, na quarta-feira, no dia de ontem, praticamente o preço ficou o mesmo. Mas vocês lembram da volatilidade aqui desesperadora que foi isso daqui? A busca de liquidez, né? Então, a busca de liquidez, ela teve primeiro na semana passada, nesse dia aqui, uma busca de liquidez bilateral. Então, o mercado subiu, eliminou os apostadores de baixa, desceu na mesma velocidade, no mesmo dia, para pegar os apostadores de alta e simplesmente afunilou mais ainda, né? Ele fez uma busca de liquidez do Bitcoin. Nesse dia aqui, as altcoins elas não caíram muito. Nesse dia aqui, as altcoins não caíram muito. As altcoins caíram muito mais forte do que o Bitcoin nesse dia aqui, na segunda-feira. Tá? Segunda para terça-feira, as altcoins derreteram muito forte. E eu sempre falo para vocês, Bitcoins e altcoins, né? O Bitcoin tem uma volatilidade que é menor do que as altcoins, e as altcoins que as pessoas querem ganhar mais dinheiro, tentam ganhar mais dinheiro, né, com altcoin, elas não entendem o princípio básico de que a volatilidade das altcoins é muito mais forte, é muito mais violenta, tá? Quem quiser depois mandar perguntas pode mandar, e quem quiser mandar perguntas, hoje a live ela é aberta para todo mundo, mas ela é exclusiva os comentários para os membros desse canal, tá? Então torne-se membro deste canal que vale muito a pena. Então é o seguinte, pessoal, agora o que nós temos aqui? Nós temos um pullback, então nós temos uma alta, uma tentativa, um início, um ensaio de uma retomada de alta, que foi capturada já a liquidez abaixo, e o mercado fez um pullback para continuar subindo, tá? Então o mercado fez um pullback para continuar subindo. Na minha opinião, é bem mais provável que o Bitcoin volte a subir forte, e que as altcoins também. Mesmo que nós tenhamos mercado fazendo pullback ainda amanhã, tá? Mas na minha opinião, nós vamos fazer essa movimentação. E agora eu quero trazer um dado muito interessante. Inclusive, vocês têm dado em casa? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, então, o tipo de obra de arte que o Bitcoin gosta de fazer. Tá? Então, a gente está no meio de uma lateralidade ainda. É uma alta com lateralidade, então existe sim a possibilidade de fortes manipulações ainda pela frente. Ainda, na minha opinião, não acabou as manipulações, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês. No meu entender, o que eu acho que o Bitcoin tende a fazer? Eu vou pegar o dia de principal manipulação de preço, que foi aqui, e vou jogar para cá, tá? Mostrei isso aí recentemente e vou encaixar essa movimentação exatamente no dia de manipulação que deu, tá? Então, por exemplo,
olha esse gráfico aqui. Eu vou encaixar aqui. Eu vou só aumentar aqui para a gente aumentar a dimensão e encaixar o que já aconteceu. Tá? Então, a gente vai botar esse tipo de manipulação aqui. Esse é o tipo de manipulação mais provável que vai acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas. Tá? Em algum momento o Bitcoin ele vai querer fazer a realização. Quando que eu acho que ele pode iniciar essa realização? Na minha opinião, virada de dezembro para janeiro, perdão. Dezembro, o mercado, se ele for de alta, o mês. Se dezembro for de alta, é bem provável que em janeiro o mercado caia. Por que isso acontece? Porque geralmente nós temos alguns meses que são divergentes. O preço ele faz divergências em alguns ciclos do ano, tá? Então, geralmente se dezembro é positivo, janeiro é negativo, tá? Se junho é positivo, julho é negativo, ou vice-versa. Se julho for negativo, junho for negativo, julho tende a ser positivo. Se dezembro for negativo, for vermelho, janeiro tende a ser positivo, tá? Então, eles são meses antagônicos. Geralmente, cada ciclo são meses antagônicos. E nós temos um detalhe impressionante aqui, que é o seguinte. Percebam que a grande maioria das pessoas já está voltando a operar alavancado e colocando ordens de compra abaixo dessas barras. Da mesma maneira, tem muita gente que acredita que o mercado já vai derreter e também está colocando ordens aqui em cima. Então, como o mercado ele tá dentro de um arame farpado, as pessoas que não entendem do que elas estão comprando, do que elas estão fazendo, elas não estão conscientes de que, mesmo com toda a manipulação vista na última semana e nos últimos dias, provavelmente a manipulação ainda não terminou. Por quê? Porque não terminou. Porque ainda é um mercado lateral, por incrível que pareça. Tá? Por incrível que pareça, ainda é um mercado lateral. É um mercado que ele gosta de ficar, ele vai gostar de ficar entre 82 mil dólares e 10 mil dólares. Ele vai querer expandir, tá? Então, por exemplo, hoje a lateralidade ela se encontra aqui, nesse miolo aqui. O preço, quando ele vem para 90 mil, é um bom ponto de compra. Quando ele vem para 105 mil dólares, é um bom ponto de venda. Então, o mercado está dentro de uma lateralidade, ele vai respeitar isso. Quanto mais próximo de 105 mil dólares, mais próximo de venda a gente vai ver. Quem faz isso são os institucionais, corretoras que liquidam as pessoas, tá? Que detêm a maior posse do dinheiro e com isso elas conseguem fazer esse tipo de manipulação. E esse período aqui leva-se às vezes 2 meses, às vezes 60 dias, tá? Em que ele fica nessa movimentação. Então, olhando como o comportamento de busca de liquidez acontece, se eu levar em consideração o hoje apenas, sem ver o que vai acontecer amanhã, porque eu não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã, eu entendo que o preço primeiro vai subir, e é justamente neste momento que ele vai subir, que se ele tiver dificuldades de continuar a forte alta, eu entendo que ele vai vir querer buscar para baixo, tá? E vai querer capturar rapidamente essa liquidez e aí sim retomar a alta que a gente acredita que vai acontecer para a expansão. Então, para quem é tartaruga, né, o que é tartaruga? É uma pessoa que comprou os tokens e não mexe, não fica mexendo no capital o tempo todo. Então, para as tartarugas, na minha opinião, para quem está segurando para o longo prazo, não há motivos para vender, não há venda, tá? Por quê? Ah, mas Augusto, você disse... Não, eu não disse que vai cair. Eu estou falando que o risco é muito grande de que possa vir cair após ele testar acima deste canal lateral. São duas coisas completamente diferentes, que as pessoas na internet confundem o pode com o vai. Pode com o vai.
São coisas completamente diferentes, tá? Então, para quem é tartaruga, para quem está comprado hoje, comprado na semana passada, comprado há 3 meses atrás, comprado há 5 meses atrás, como é o meu caso, eu não vou vender bosta nenhuma. Eu apenas não vou me alavancar. Eu não vou me alavancar, eu simplesmente não vou aumentar a minha ganância junto com o preço. O que eu quero dizer é, essa próxima alta do rompimento deste canal lateral, eu não vou me alavancar e não vou subir a minha ganância. Eu vou simplesmente atuar de uma forma passiva. O que é atuar de uma forma passiva? Eu comprei aqui e independente se o preço vai volatilizar para cima ou para baixo no médio prazo e ficar um mês subindo e depois um mês caindo, dane-se. Por quê? Porque eu não estou preocupado em vender Bitcoin a 86 e nem a 110. Eu estou preocupado em vender Bitcoin mais caro do que isso. Então eu não vou mexer nesse capital. E para quem é lebre? Bom, para quem é lebre, aí sim. Aí tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Aí tem que prestar atenção. Exemplo de que é uma lebre. Compra a cripto hoje e vende amanhã. Compra a cripto hoje e quer vender daqui a 2, 3 semanas. Quer tiros curtos, lucros curtos. Tá? Para quem é lebre, atenção. Tá? O que o mercado não pode fazer agora no gráfico de 4 horas, no momento em que ele perder essa lateralidade? Então, a primeira coisa, a mais óbvia, né? Ele não pode perder os 90 mil dólares. Se ele perder, ele pode despencar até 78. Ponto. Tá? Se ele já vir cair direto. Então, se ele continuar corrigindo um pouquinho mais para segurar e depois voltar a subir, beleza. O mais comum é ele vir para cá, vem para 90 de novo, segura e joga o preço lá para cima de novo. E fica nesse lenga-lenga até conseguir estourar. Tá? Então, se ele vir para cá, aqui você tenta comprar ou tenta ter viés de compra e quando ele chega aqui você tenta ter viés de venda ou se caso ele romper, você pode realizar um lucro parcial. E realizar um lucro parcial é o seguinte: subiu, Augusto. Estou com 20% de lucro. Aqui talvez valha a pena realizar caso o gráfico mostre lá a seguinte configuração, tá? Que é isso aqui, ó. A seguinte configuração, aqui, ó. A seguinte configuração, que é você pega para cá, você joga para cá, você vê o preço romper parcialmente o topo anterior e joga para baixo e perde a mínima a mínima do movimento anterior. Aí você pode realizar. Tá? Aí você pode realizar porque a ideia, a tendência é o mercado fazer o mergulho para depois segurar e continuar subindo, tá? Mas o importante é você marca os topos. Então, por exemplo, você tem um topo aqui. E aí você vê como que o preço faz. Ele vem, rompe, ele vai fazer algum pullback em algum momento e ele vai retestar esse topo. Se ele retestar esse topo e perder essa mínima, aí sim vale a pena realizar. Tá? No gráfico de 4 horas, que é um gráfico mais de curto prazo. Porque daí sim ele vai vir fazer aquela busca de liquidez abaixo aqui dos valores mencionados anteriormente. E o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer exatamente isso. Tá? Por quê? Porque nós temos um gap em 78 mil dólares a 80 mil. E eu acho que ele vai ser fechado daqui uns tempos. Quando? Não sei. Pode ser que seja final de dezembro, janeiro ou fevereiro. Não sei. Eu sei que quanto mais ele disparar daqui, mais no momento em que ele lateralizar em um novo topo, maior vai ser a probabilidade dele despejar de verdade um grande valor e buscar o fechamento daquele gap. Porque hoje a nossa maior ameaça é o gap. E o gap é um rastro institucional onde o preço vai querer voltar em algum momento no futuro. Às vezes, essa volta leva 2, 3 dias e o preço já volta. Neste caso aqui, não teve volta até agora.
Então, eu entendo que o mercado está andando numa direção exatamente muito semelhante àquela que a gente já viu aquele tipo de manipulação acontecer em 2023, onde o preço ele simplesmente lateraliza, vem para cima, vem para baixo, busca essa liquidez e todo mundo fica em choque e depois o mercado dispara e continua forte alta. Porque é assim que funcionam as ondas do Bitcoin nesse ciclo. Tá? É assim que funciona o Bitcoin neste ciclo. Tá? Esse é o problema. Então, a gente agora, dentro do arame farpado, a gente tem que ficar ligado que a forma como ele vai sair do arame farpado traz para nós alguns riscos. Tá? E aí eu entendo que a gente pode ter um toque sobre venda, ou pelo menos um toque na região 50 do RSI no gráfico diário. Outra coisa também, se ele perder esta mínima aqui, os 97 mil, também começa a ser perigoso ele buscar essa liquidez. Então, para quem operar curto prazo, para quem quer lucrinho de curto prazo, essa é a melhor forma de você analisar a possibilidade do mercado buscar a liquidez abaixo. Tá? A liquidez abaixo. Por enquanto, estamos em acumulação para continuar subindo. Então, a gente está acumulando para continuar subindo. Mas estamos a cada dia que passa mais próximos de uma possibilidade muito forte, muito grande, do mercado buscar liquidez bilateral de novo, só que agora num canal mais amplo. Tá? Fazer um alargamento do canal, no bom sentido. Tá? Um alargamento do canal, no bom sentido. Então, no super trend, na tendência de alta, enquanto tiver o gráfico de 4 horas preservado, esta porção verde aqui significa que os stop loss ainda vão estar protegidos e o mercado ainda vai continuar a tentar entregar mais alto, que é o que acredito que vai acontecer. Porque o mercado agora está num momento de empolgação muito sensível. O mercado pode mudar rapidamente de tendência e retornar à alta muito rapidamente. Então, ele está muito volátil, sensível. E por isso que quando ele está muito volátil e sensível desse jeito, é proibido se alavancar, e geralmente quem se alavanca se fode. Tá? Quem se alavanca nesse momento, assim, se ferra muito, se ferra bonito. Tá? Só abaixo o Bitcoin está formando busca de liquidez de novo em 97 mil dólares, tá? 96.400 dólares também. Quando nós temos lateralidade, o mercado ele vai querer sempre buscar abaixo e acima, abaixo e acima, abaixo e acima. Ele vai querer sempre liquidar os dois lados. Entendem? Então, nós estamos nessa situação. A situação de volatilidade, manipulação, nessa situação. Percebam que nos últimos dias, com essa alta, nas últimas horas, o mercado já está começando a criar bastante gente emocionada com a alta. É justamente esse o problema. Aí realmente o mercado sobe, vai violento para cima, mas ele violina muito rápido. E geralmente, pessoal, a violinada acontece depois de uma forte e explosiva alta, tá? Geralmente, após essa alta, a gente chama de alta de exaustão de movimento. Então, o que eu quero dizer? O mais perigoso é caso aconteça de surgir uma barra do Bitcoin, por exemplo, que vá até 110, 120 mil dólares e vem uma barra desse tamanho, tá? Se vir uma barra desse tamanho, desconfie da probabilidade altíssima do mercado depois despencar na mesma velocidade, tá? É uma barra chamada de exaustão, uma barra de final de movimento de alta. Ele dá uma puxada, uma puxada, uma puxada. O que é isso? Essa puxada são as baleias atraindo as sardinhas. E ela está falando assim, ó, vem para cá, vem aqui na minha boquinha brincar comigo. De novo, ela já fez isso aqui atrás, ela já engoliu, aqui também já engoliu, mas elas ainda estão aqui, ainda está aqui. Então ela quer que o máximo de sardinha venha para cá. Como que uma baleia atrai o máximo de sardinha? A própria baleia, ela compra, né? O que é a baleia? São corretoras, são institucionais grandes, aqueles que detêm a maior capacidade financeira, Binance da vida, tá? Então eles fazem essas puxadas fortes aqui, ó, isso daqui.
Então, assim, essa puxada agora, vamos dizer que ele rompa forte, Bitcoin vem aqui para 120 mil. Desconfie se ele fizer essa puxada, tá? Principalmente no ambiente de mercado lateral, porque daí é possível que ele, após isso, venha a engolir a todos e traz uma queda forte e absurda e brutal. No meu entendimento, eu acho que para esse fim de ano, agora dezembro, o Bitcoin como um todo e altcoins vão subir forte. Mas fiquem atentos com a virada de janeiro, com a aproximação de janeiro, é possível que se o mercado terminar positivo em dezembro, que é algo que eu acredito que vai acontecer, eu acho que Bitcoin vai subir, eu acho que as altcoins vão continuar subindo até o final de dezembro, mas uma vez que terminou dezembro, fiquem atentos a janeiro poder iniciar um processo de correção, porque eu já comentei que são meses geralmente antagônicos. À medida que o preço vai subindo, tem mais venda, né? Então, claramente dá para ver que o mercado, quando chegou aos 100K, tem uma resistência psicológica. Para o preço subir, ele precisa criar suporte nisso daqui. Então, ele está tentando construir suporte, ou seja, os compradores estão tentando ser mais fortes do que os vendedores. Porém, geralmente, uma batalha acontece, né? E aí, justamente, essa batalha é as sardinhas apostando em alta e as sardinhas apostando em queda. Essa batalha ninguém ganha, só ganha a baleia, porque a baleia vem e engole todo mundo. Então, por isso que ele está tentando atrair o preço para cima. O preço está subindo com certa dificuldade, tem bastante pressão de venda. Tem gente realizando em 100K, achando que o Bitcoin não vai subir mais do que 100K, mas vai sim. E aí rompe, e quando rompe, atrai a galera e depois liquida, entendeu? Então, acho que ele está indo para cima por causa disso. É um achismo puro. Não tem nada, é só experiência com gráfico mesmo. Eu tenho a impressão, tenho a sensação, eu entendo que, olhando baseado no que eu já vi várias vezes, isso aqui é um canal de alta, e uma vez que ele concluir o canal de alta, ele vai vir liquidar geral abaixo. Tá? Então, uma vez que ele vir aqui terminar esse canal aqui, ele atrai a galera e depois faz isso aqui, ó. Vrum, porque é bem mais plausível isso aqui acontecer do que ele já cair direto aqui. Algo pode cair direto? Pode, mas é mais improvável. A vantagem é que se ele cair direto para cá, ele já termina e depois não vai ter mais queda, depois é só alta pela frente. Se ele faz isso daqui, que é o que mais comum de acontecer durante o bull market, aí ele vem e faz esse topo. Então, eu vou mostrar alguns desses casos aí de atração de baleia, tá? Eu vou puxar aqui atrás. A gente pode pegar sempre o que já aconteceu no passado para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, o que eu quero dizer é exatamente isso daqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Vamos pegar esse pequeno triângulozinho do gráfico de 4 horas aqui, ó. Esse aqui é um triângulo simétrico do gráfico de 4 horas. Só para vocês entenderem. Porque o funcionamento é o mesmo para gráficos grandes e gráficos curtos. Que funciona do mesmo jeito, para entender. Deixa eu só limpar aqui um pouco essa tela. Aí, ó. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o canal que vocês estão vendo o mercado se formar agora. Tá? Olha só esse canal aqui, ó. É um gráfico de 4 horas. Dia 13 de agosto de 2021, o mercado começou a entregar alta com bastante venda. Tá? E o mercado estava em tendência de alta. Agora vamos comparar com a atualidade para ver o que pode acontecer e provavelmente é o que vai acontecer. O que vai funcionar muito parecido. No gráfico da esquerda é o Bitcoin, no gráfico de 4 horas, em 2021, manipulação clássica. Triângulo simétrico, rompimento para cima e joga para baixo. Aqui no lado direito, no lado direito, aqui, ó, aqui, tá? Nós temos um triângulo simétrico que foi rompido bilateralmente,
Tá? Gráfico diário. A gente depois até pode botar o gráfico de 4 horas. E beleza. A gente tem essa característica aqui. Tá? Você pega aqui, topos, joga para cá, fundos. Como tu copiou esses gráficos nesse... Ah, tem uma ferramenta aí no TradingView, que é esse Schnapps aí. Tá? Eu tô com preguiça. Eu tô com sono pra caralho. Eu tô com muito sono. Aí presta atenção. Onde é que tá a média branca? Olha a média branca. Eu vou tirar até a média azul aqui. Eu vou deixar só a branca. Olha na época onde estava a média. Tá? O que é essa média? Essa é a média de sardinhas satânicas querendo pegar o preço para cima. Então é a média que o preço está fazendo ao longo do tempo. Tá? Então, não dá para saber ainda, por exemplo, se ele vai vir para cá primeiro, para depois vir caçar. Mas olha só a velocidade quando ele caça. Olha a velocidade, a brutalidade do negócio. Então, esse tipo de correção ainda não aconteceu no Bitcoin. Ela vai acontecer. E por isso que a cada dia que passa, no meu entendimento, a gente ainda tem chance de ver o Bitcoin subir mais, mas ele vai querer depois vir buscar exatamente esse tipo de movimento. Então, isso daqui é uma visão do futuro do que vai acontecer aqui. Ele vai querer trazer o preço para essas médias, pessoal, porque nas médias é onde está a maior parte de stop loss. Tá? A maior parte das pessoas que tem stop loss, que vão ser liquidadas, estão aqui nessa linha branca. Então, agora, por enquanto, ele está distante da linha branca, está subindo, está entregando alta, mas depois ele vem e caça. E essa caça está perto de acontecer. No meu entendimento, eu acho que final de dezembro, início de janeiro vai ser essa caça. Tá? E para continuar subindo. Para continuar subindo. Aqui no caso, ele corrigiu. Perceba, né, que ele vai evoluindo o preço aqui, ó. Ele buscou 22% de queda. Cara, 22% parece nada, né? Para as altcoins é 60% de queda. Quando o Bitcoin cai 20%, as altcoins caem 50%, 60%. Por isso que muita gente é liquidada. Tá? Então, o que eu quero dizer assim, ó, e a gente até pode tentar fazer uma projeção assim. Você pega esses dois fundos aqui, junta eles. Pega esses dois topos aqui e junta eles. Só com a informação que a gente tem. Os alvos das baleias estão aqui, ó. Aqui e aqui. Só que a gente nunca sabe o que a baleia vai fazer primeiro. Ela vai liquidar aqui primeiro, para depois subir. Ou ela vai liquidar para cá primeiro, para depois cair. Então, o que me responde isso, geralmente, aumenta a probabilidade de entender isso, é que, como nós estamos em tendência de alta, no meu entendimento, ela vai chamar todo mundo para cima primeiro. Porque daí as pessoas ficam mais gananciosas, entende? Com as pessoas ficando mais gananciosas, você tem um potencial maior de alimentação. A baleia, né? Vamos imaginar como um oceano. Então, como uma baleia vai atrair esse monte de sardinha? Ela vai prometer riqueza infinita. Até que o momento em que ela vem liquida geral, porque ela aproveita a ganância, o mercado ele aproveita a ganância exacerbada das pessoas para liquidar elas. É assim que o mercado sobrevive. Tá? Então, mas tem como alguém... Não tem como descobrir. Por quê? Porque eu não sou o cara, o CEO da Binance que está mandando fazer a captura de liquidez. Entendeu? Eu sou uma simples sardinha, agora um tubarão, um jovem tubarão, que está tentando se aproveitar do movimento que a baleia vai fazer para ver se sobra algumas sardinhas, alguns peixinhos para mim. Mas a criminalidade acontece pela corretora. E aí o que acontece? Por que eu virei um tubarão? Porque o tubarão ele é mais sábio do que a sardinha. O tubarão sabe que ele não pode se meter com a baleia. O tubarão vai comer só a baleia que morreu.
tá? Então, agora vocês entendam o seguinte. Primeiro, é proibido a alavancagem. E segundo ponto, quer realizar lucro das altcoins? Beleza, realize no momento em que elas começarem a subir um pouco mais a partir de agora, já pensa que nós estamos muito próximos de uma grande correção acontecer. Augusto, eu quero me especializar em análise gráfica para entender qual é o melhor momento de comprar e entender como é que está a onda do movimento do mercado. Tem ali o Crypto Blinders, eu link na descrição, que ele é um conteúdo complementar, é um conteúdo de estudo que você vai aprender a analisar o gráfico sem depender de mim. E mesmo se você quer ver a minha opinião, porque uma das melhores coisas, além de saber gráfico, é você acompanhar alguém que tem mais experiência para você conseguir, com o tempo, utilizando as minhas operações, te ajudar também a acertar as operações. Tá bom?